Vamos dar continuidade à nossa aula falando agora a respeito de limites infinitos. E para não perdermos tempo, vamos para o nosso começo da aula. Para tal, nós temos aqui uma definição a respeito de limites infinitos. E essa definição seria dada por quem? Suponhamos que, na definição de limites infinitos, suponhamos que exista um A de tal forma que esse intervalo de A mais infinito está contido no domínio de f. Definimos desta forma que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, se somente se existir para todo epsilon maior do que zero, existir um θ maior do que zero, onde esse θ também é maior do que A, tal que, se o x é maior do que θ, implica que o f de x é maior do que epsilon. Além do mais, será menos infinito, quando o limite aqui nesse caso tender a menos infinito do f de x. Então, ele é igual a menos infinito, se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um delta maior do que zero, com menos delta menor do que A. Tal que x é maior do que delta, implica que o f de x é menor do que menos epsilon. Ora, além do mais, nós temos aqui que o limite de f de x, quando x tende a p pela direita, ou se aproximando pela direita, é igual a mais infinito, se somente se existir um θ maior do que... Quando para todo epsilon maior do que zero, existir um θ maior do que zero, onde p mais θ é menor do que b, tal que eu posso afirmar que se o x está entre p e p mais θ, implica que o f de x é maior do que epsilon. Ora, vamos calcular aqui quanto é esse limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela direita. E vamos tentar aqui trazer uma justificativa para esse processo. Portanto, vejamos aqui qual procedimento que nós vamos adotar para responder essa questão. O que ele quer, neste caso, é o limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela direita. De antemão, a resposta é mais infinito. Agora, por quê? Então, dado um epsilon maior do que zero, e tomando um θ igual a 1 sobre epsilon, o que é que eu posso colocar aqui para vocês? Que, dado essa expressão, primeiro, nós temos que o x está entre 0 e θ. Isso implica que 1 sobre x é menor do que epsilon. Ou, desculpa, é maior do que epsilon. Desta maneira, nós já podemos concluir. Logo, o limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela direita, é igual a mais infinito. Tá, ok? Vejamos, dá prosseguimento. Mais um item, tá? Seria o item 2, calcular o limite de x, quando x tende para mais infinito. Também ele pede para justificar. Então, vejamos qual o procedimento para, neste caso, também calcularmos esse limite de x, quando x tende para mais infinito. Deixa eu consertar aqui. Quando x tende para mais infinito. Qual seria esse resultado? Bom, nós já sabemos que ele é igual a mais infinito. Agora, por quê? Por que ele é dado, então? Dado um epsilon, dado um epsilon maior do que zero, e tomando um θ igual a epsilon, o que é que nós podemos aqui inserir? Que se eu pego um x maior do que θ, se implica que x é maior
quero. Você pode estar estranhando, por que eu não estou colocando aqui f de x? É porque o f de x é igual ao próprio x, tá? Neste caso, logo, nós podemos concluir que o limite de x, quando x tende para mais infinito, é igual a mais infinito. Vejamos o prosseguimento da nossa aula. Bom, quando eu falo aqui desses limites, nós estamos aqui tratando de alguns teoremas que são muito importantes. O primeiro deles é que se o limite de f de x, lembrando que todos eles estão atendendo aqui ao mais infinito, quando não tratar do mais infinito eu vou citá-lo. Mas para facilitar um pouco, se eu tenho um limite de f de x que vai para mais infinito, que é igual a mais infinito, e o limite de g de x que também é mais infinito, se eu calcular o limite dessa soma de f de x mais g de x, ela também vai para mais infinito, uma vez que você está somando mais infinito com mais infinito. Se estiver multiplicando, também da mesma forma para mais infinito. Além do mais, se você tem um limite de f de x igual a L e o limite de g de x igual a mais infinito, se eu for somá-los, você vai descobrir aqui que vai dar para mais infinito. Se eu multiplicar da mesma forma, é L vezes mais infinito que dá mais infinito. No primeiro caso, quando L é maior do que zero e quando L é menor do que zero. Tá? E aqui há algo que a gente pode considerar como importante, né? Se eu estou multiplicando aqui o L menor do que zero, aqui eu acho que eu coloquei algum item que não estaria correto. Por quê? Se o f de x for L, e eu estou multiplicando por mais infinito, lembrando que esse L é um valor menor do que zero, portanto aqui é menos infinito, tá ok? Lá em cima continua a mesma coisa. Aqui o que eu posso observar é que se os dois forem com L maior do que zero, aqui é mais infinito. Se for menor do que zero, vai ser menos infinito. Agora, na parte superior, tanto faz ser maior do que zero como menor do que zero. Aqui, tanto faz o L ser maior como menor do que zero, continua sendo mais infinito. Mas quando eu estou multiplicando, não. Bom, além do mais, nós temos aqui que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, for igual a menos infinito, e o g for mais infinito, se eu estiver multiplicando-os, o resultado vai dar menos infinito. Aqui nós estamos colocando um f de x, quando igual a L, tá? Com L real. E aqui eu estou afirmando que o limite de g de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Ora, neste caso, aqui a resposta vai depender do L. Como eu estou tratando aqui, considerando o L maior do que zero, o resultado fica positivo. Além do mais, vamos considerar agora aqui se o limite, novamente, é L real, e esse L maior do que zero, tá? Então, se o limite aqui for negativo, quando eu multiplicar fica menos infinito. Agora, se os dois forem negativos, quando eu fizer a soma, vai dar, continua menos infinito. Mas se eu multiplicar, fica mais infinito. Agora, se eu tomo aqui um L, esse L é um número real, tá? Se eu tenho aqui que o G for menos infinito. Na hora de somar, L com menos infinito dá menos infinito. Isso considerando o L maior do que zero ou também menor do que zero. Tanto faz, tá? Aqui eu estou considerando apenas maior do que zero, mas a gente já estou lhe afirmando que independente se o L é positivo ou negativo, nesse caso da soma, continua o resultado menos infinito. Agora, quando eu estou multiplicando, se esse L for menor do que zero, é um valor negativo, multiplicando por menos infinito, é negativo. Negativo fica positivo. Então, lá em cima, esse aqui, ó, antemão, se ele for menor do que zero, esse produto vai ficar negativo, tá ok? Então, continuando, vamos responder algumas questões, começando por este limite, que é limite de x elevado a 2, quando x tende para mais infinito. Bom, vamos lá para os nossos cálculos, começando aqui com esse limite de x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Bom, isso aqui é a mesma coisa de escrever o quê? O limite de x vezes x, quando x tende para mais infinito.
Ora, se o x é mais infinito e esse também é mais infinito, o resultado é mais infinito. Vamos para mais uma questão, tá? E neste caso, eu vou tratar agora do limite de 3x² menos 5x mais 2, quando x tende para o mais infinito. Qual o resultado que eu vou encontrar aqui? Então, o limite agora é de 3x² menos 5x mais 2, quando x tende para mais infinito. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o x² em evidência, ficando o limite de x² vezes, 3x² dividido por x² dá 3, menos 5x dividido por 3x² dá 5 sobre x, mais 2 dividido por x². Isso quando x tende para mais infinito. A gente já viu que 5 sobre x vai para zero, 2 sobre x² também vai para zero, só que eu sei que x² pelo item anterior vai para mais infinito. Isso multiplicado por 3, cujo resultado é mais infinito. Bom, feito isso, vamos para mais uma questão. E aí você tem o limite de x² mais 3x menos 1 sobre 2x² mais x mais 1, quando x tende para mais infinito. E qual seria o procedimento de resolução? Então você tem aqui o limite de x² mais 3x mais menos 1, sobre 2x² mais x mais 1, quando x tende para mais infinito. Ora, qual o procedimento? O mesmo da questão anterior. Nós vamos colocar aqui o x² em evidência. Então, se você pega x³ por x³ dá 1, mais 3x dividido por x³ dá 3 sobre x², menos 1 sobre x². Isso tudo dividido por quem? Coloca aqui o x² em evidência, ficaria 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x². Não esqueça que esse x está indo para mais infinito. E vale ressaltar que você pode dividir x² por x². Você vai ficar aqui nesse caso com o limite de x vezes, e aí você tem 1 mais 3 sobre x² menos 1 sobre x², sobre quem? 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x². Lembrando que esse x está indo para mais infinito. O que você pode concluir é que esse limite de x vai para mais infinito. Já aqui, 3 sobre x² vai para zero, 1 sobre x² vai para zero, 1 sobre x vai para zero, 1 sobre x² também para zero, ficando 1 sobre 2. E quando eu multiplico aqui, o resultado é mais infinito. Esse infinito ficou lindo. Mais infinito. Bom, tem mais questões, vamos para ela. Próximo, limite de 1 sobre x menos 1, quando o x tende para 1 positivo. Bom, se você tomar esta questão e olhar na maioria dos livros, ele vai trazer uma explicação utilizando a definição, tá? Eu vou só colocar aqui o resultado. Quando você olha para cá, o resultado vai ser igual a mais infinito, tá ok? Se ele viesse pela esquerda, o resultado ficaria, é o próximo item, tá? Já vou escrevê-lo aqui. Se o x for para 1 pela esquerda, de 1 sobre x menos 1, você já vai tomando nota, é o próximo item que iria responder, vai para menos
infinito, tá? É como se eu tivesse aqui, quando eu pego, por exemplo, 2, fica 2 menos 1. Então ficaria 1 sobre 1. Mas se eu pego 3, quando x vai para, vamos supor aqui, peguei o 2, né? Vamos pegar 1,9. Ficaria 1,9 menos 1. Então daria 1 dividido por 0,9. Então você vai observando que este número vai aumentando. Se eu pego aqui, por exemplo, 1,09, o resultado ficaria 0,9. 0,09. Então 1 dividido por 0,09 está aumentando. Então, à medida que eu vou me aproximando cada vez mais do 1 pela direita, esse valor vai aumentando mais ainda, esse mais infinito, ou seja, ele vai aumentando para 100, 200, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, então ele se aproxima, vai tendendo a mais infinito. Agora, se ele vem pela esquerda, sempre aqui o resultado vai dar negativo, e cada vez diminuindo a tal forma que ele vai para menos infinito. Então, deixa eu só colocar aqui, seria o próximo item, tá? Vamos partir para o outro item que se segue. E nesta situação, qual seria o procedimento da resolução do limite de x ao quadrado mais 3x sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende para 2 pela direita? Ora, se você for resolver aqui, substituindo direto, ficaria com 2 ao quadrado, que é 4, mais 6, daria 10 sobre 0. Não tem sentido para nós. Então, qual o procedimento para resolver aqui? Bom, o que eu vou fazer é observar que aqui há uma diferença de 2 quadrados, ficando o limite de... vou repetir a parte superior, mas antes vamos escrever aqui o inferior, que seria x menos 2, vezes x mais 2. Isso no numerador, x ao quadrado mais 3x, quando x tende para 2 pela direita. Esse resultado posso escrever da seguinte forma: é o limite de 1 sobre x menos 2, multiplicado por quem? Pelo limite de x ao quadrado mais 3x, dividido por x mais 2, quando x tende a 2 pela direita. Se nós observarmos aqui, quando eu tomo esta parte, 1 sobre x menos 2, quando o x tende para 2 pela direita, se nós tomarmos, por exemplo, ao que nós já tínhamos respondido aqui, ele vai para mais infinito. Portanto, você teria aqui mais infinito, vezes, aqui você vai ter 2 ao quadrado, que é 4, mais 6, dá 10, sobre, aqui é x mais 2, sobre 4. O resultado seria mais infinito, tá ok? E esse seria o nosso resultado. Mas antes de concluirmos, temos mais um item apenas, para que a gente possa concluir essa aula. Seria o sétimo item, onde o limite de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1, quando x tende para 1 positivo. Qual seria o resultado dessa expressão? Bom, para resolvermos, abrir aqui uma nova página, você tem aqui o limite de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1, quando x tende para 1 pela direita. Se eu substituir numerador e denominador, ficaremos com 0 dividido por 0. Mas nós podemos observar aqui, se é 0 sobre 0, nós temos raízes. Logo, aqui eu posso transformar esse limite, vou colocar aqui o x quando tendendo para 1 pela direita, da seguinte expressão: essa diferença de 2 cubos, posso pegar as raízes, x menos 1, e multiplicar por x ao quadrado mais x mais 1. Lembrando, isso aqui é o desenvolvimento da diferença de 2 cubos. Já o numerador, você pode colocar como sendo x menos 1 ao quadrado. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Aqui eu posso escrever da seguinte forma: o limite, um dos quadrados aqui, por tender a 1 e não ser 1, eu posso simplificá-los, ficando apenas o numerador
x ao quadrado mais x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1 pela direita. Bom, aqui não dá para resolver de imediato, mas eu posso reescrever essa expressão como sendo o limite. Vou colocar logo aqui o x tendendo a 1 pela direita. E aí você pode escrever 1 sobre x menos 1, multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Ora, esta parte de limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, a gente já viu que é mais infinito, multiplicado por esse termo, que é 1 ao quadrado mais 1, que dá 3. Ou seja, mais infinito vezes 3 é mais infinito. Bom, eu vou parar por aqui. Nós vamos encerrar mais esta aula. Lembro a você que vai ficando mais questões. Até o momento, nenhum aluno trouxe um retorno com questões para ser tirado dúvidas. Eu peço encarecidamente a vocês, alunos, para que estejam enviando essas dúvidas, para que a gente possa fazer aulas dedicadas simplesmente à resolução de questões, tá ok? Então, fico por aqui e até a nossa próxima aula.